Boa noite a todos. Vamos começar a conferência que estão lá em cima da Sporting TV. André. Mais do que o facto do Sporting ter estado perto de uma hora sem sofrer golos e conseguir marcar e estar em vantagem aqui num jogo num palco como a Arena de Munique, mais do que isso, se é a solidariedade entre todos os jogadores demonstrada desde o primeiro minuto até ao fim que o deixa mais orgulhoso nesta exibição. Boa noite. Não, deixa-me orgulhoso a personalidade e a coragem que tivemos e o caráter que tivemos naquilo que foi o jogo ao longo de todo o tempo, desde o primeiro minuto ao último. Acho que demonstramos uma personalidade muito grande, uma maturidade muito grande, em termos técnicos e táticos fantásticos. Cumpriram à regra aquilo que nós tínhamos como tarefa, como estratégia para o jogo, em termos defensivos, em termos ofensivos também. Fomos variando com contra-ataques, com bolas mais longas, para depois sim conseguirmos empurrar e instalar um bocadinho mais à frente e mantermos bola, que é isso que nós gostamos, ter bola. Fomos em alguns momentos conseguimos tê-lo. Agora sabíamos que íamos estar num bloco mais baixo, a equipa foi coesa, foi bem organizada, foi comprometida, acima de tudo, em termos que às vezes é difícil, porque somos uma equipa que gostamos de ter bola e queremos e temos maioritariamente o tempo bola. Hoje não íamos ter, em termos mentais, estarmos preparados para aquilo que era a exigência do jogo nesse sentido, e a equipa lá está, demonstrou uma personalidade, uma calma enorme, de perceber e a respeitar quem tínhamos do outro lado, e não podia estar mais orgulhoso daquilo que a equipa foi capaz ao longo de todo o jogo. CMTV. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. O Sporting hoje esteve a um passo de fazer a história. Eu pergunto concretamente se o Sporting não fez história devido à arbitragem e depois também se pensa que com os outros 3 jogadores podia ter conseguido daqui uma vitória. Não, em relação aos jogadores, todos são importantes. E quem não está, não é importante neste caso, porque não estavam. Por isso, é tão simples quanto isso. São jogadores importantes para a equipa, para o grupo, mas a equipa deu uma grande resposta de que tem um grande plantel, que toda a gente está ligada, que toda a gente... Eu já disse isso várias vezes, eles respeitam-se muito enquanto grupo, respeitam-se muito, revêem a qualidade em todos uns nos outros, e sabemos que a qualquer momento, dentro daquilo que é as qualidades e a individualidade de cada um, vão nos dar coisas diferentes, não fugimos à nossa ideia de jogo, feliz por a resposta da equipa, acima de tudo, ok? Em relação ao jogo, perdemos o jogo porque não fomos, o único momento que não fomos tão fortes foi nas bolas paradas, o momento do jogo, e perdemos o jogo aí. São 2 golos de bola parada, um golo que é precedente de uma falta clara, naquilo que é a minha opinião, é falta claríssima, e nós às vezes queixamos-nos tanto dos nossos árbitros, e se calhar são dos melhores do mundo. E temos que nos queixar menos. E quando digo temos, nós também, inclusive, eu também, e toda a gente, não sou muito me queixar dos árbitros, e não vou fazê-lo em relação a este, como é lógico. Agora é uma falta clara naquilo que é o golo do Bayern, por isso agora não posso estar a lamentar por isso a derrota. Sofremos 2 golos de bola parada, temos que melhorar nisso. Sabíamos que eles eram fortes nesse momento do jogo também, porque têm uma equipa atleticamente muito forte, sabíamos claramente que eles faziam bastantes bloqueios à segunda zona, estávamos pré-avisados para isso, caímos nisso, culpa do treinador, temos que arranjar formas de ser ainda melhores nesse momento, porque cada vez mais definem jogos, e contra estas grandes equipas claramente tem um poderio próprio em termos atléticos, diferencia aquilo que é nossa também, mas temos sido fortes e hoje não fomos tão fortes nesse único momento do jogo e que nos sai caro. Agora, isso não tira aquilo que é o orgulho que eu tenho na equipa, e todos eles fizeram um grande jogo. CNN, Nuno. Boa noite, Nuno Chaves, da TVI CNN. Queria perceber, hoje volta à fórmula dos 3 centrais, queria perceber o porquê de ter feito isso, foi devido às baixas de peso, e depois também, se de certa forma sai daqui, falou da questão das bolas paradas, mas numa equipa com um caudal ofensivo tão grande como é o do Bayern, sofrer 2 golos de bola parada, sai daqui com uma frustração ainda maior por esses golos terem nascido de bola parada? Claramente, frustrado por isso, estava chateado porque era algo que tínhamos identificado, sabíamos que eles são fortíssimos na bola parada, porque são, em termos individuais, atleticamente são fortíssimos,
sabíamos que íamos passar alguns calafrios, mas achávamos que nos íamos bater e estávamos a bater minimamente também nesse momento. E fomos ludibriados ali por bloqueios da segunda zona, aparece um homem atrás para a frente. É algo que temos que melhorar, nós também, enquanto treinadores, ler antecipadamente, conseguir ao máximo ler antecipadamente, mesmo no próprio jogo. Às vezes é difícil passar essa informação também para dentro, porque não ouvem nada, mas temos que arranjar formas de melhorar, e é isso que nós, enquanto treinadores, também temos que crescer, a equipa também. Agora, a equipa, naquilo que foi o sentido do jogo, demonstrou outra vez uma maturidade enorme e um crescimento enorme enquanto equipa. E estamos a falar de uma equipa que é jovem, a nossa. Atenção, não é uma equipa madura no sentido... Você olha, vê o Simões com 18 anos, tem uma maturidade claramente acima da média, claramente vai jogar em patamares altíssimos, porque tem uma maturidade de jogo fora do normal, mas quem diz o Simões diz outros. Por isso a equipa demonstrou uma maturidade, uma personalidade enorme. Respeitamos quem está daquele lado, reconhecemos a qualidade que tem. Em relação à fórmula, tiveste distraído porque não jogámos com 3 centrais. Jogámos com 3 centrais naquilo que é posições dos jogadores, porque se olhares para o jogo, olha, eu até queria mais, eu queria que de vez em quando o Edu andasse uma vez ou outra mais a 3 e raramente andou. Andou na primeira jogada ou segunda do jogo e depois andou sempre como lateral direito, que é isso a nossa ideia de jogo, e era isso que eu lhe pedi, e ele fez-lo muito bem, fez um grande jogo, 3 centrais sim a defender, mas isso temos feito sempre, por isso é que eu estou a dizer que ou anda tudo distraído ou não, porque depende daquilo, da forma como tu, neste caso que me fizeste a pergunta, mas da forma que cada um olha para o jogo. Não fugimos à nossa ideia de jogo, a equipa, à regra, aquilo que tínhamos pedido, mesmo com bola, fomos alternando tentativas de sair com bolas rápidas, outras vezes umas bolas mais rápidas de largura para conseguir instalar ali e depois ficar com bola, porque as grandes equipas, acontece-nos a nós às vezes igual, quando são empurradas um bocadinho mais para trás, começam a perder referências e espaço e dão algum tempo para instalar e para jogarmos, e se nos dão um espaço e tempo nós vamos ter muita qualidade, porque o demonstramos, ok? Fomos puxando o Luís, que também era um bocadinho da estratégia, um bocadinho de encontro, se calhar, aquilo que faz também o Bayern, puxar o Kane para baixo, para depois haver rupturas de laterais, por dentro, de médios, segundas linhas. Fomos tentando também provocar isso com o Luís, e o Luís fez um grande jogo, um belíssimo jogo nesse sentido, por isso não podia estar mais orgulhoso de toda a equipa. Eu acho que, se me perguntaram, mas quem é que não teve tão bem? Teve toda a gente muito bem. Um grande jogo de toda a equipa. O Alisson, numa fase inicial, a primeira parte, sentiu ali alguma tensão do jogo, acredito, pelo menos era isso que parecia para nós, mas depois na segunda parte está no lance do golo, entrou muito bem, mais leve, mais solto, por isso, orgulhoso da equipa. RTP, é direito. Não fica a sensação que a equipa faz uma grande injustiça a si própria quando consegue o mais difícil no jogo jogado e depois na concentração acaba por perder tudo aquilo que tinha conquistado? E como é que se treina essa maturidade numa equipa tão jovem que gosta das oportunidades? E já agora, se me permite, 4 ausências firmes para o jogo com o PSG, valha o que valer. É um jogo importante. 4 ausências? Hoje no CAN, o Kenda, estamos a falar de janeiro. Dos jogadores aleijados. E o Yulman, sim. Eu sei que veio o Natal, eu sei que gosta de dar oportunidades, mas não se importava com certeza oportunidades a novos jogadores também em janeiro. Não, isso no mercado eu não vou falar. Eu ontem disse a brincar e a sério, ganhámos o Dani em janeiro. E muito feliz por o ter de volta. É um jogador que também tem uma qualidade muito própria, é um jogador que pode fazer várias posições naquilo que é a nossa ideia de jogo, a nossa maneira de pensar o jogo, vai nos dar também alguma qualidade em alguns momentos, em algumas posições, e isso deixa-me feliz também, tê-lo de volta. Acho que ele, mesmo a nível físico, a lesão, ele está um pouco mais transformado. Acho que acredito mesmo muito que o Dani vai fazer um bom final da época, ou uma boa segunda parte da época, digamos. Por isso não vou estar em relação a isso a falar muito. Perdi-me na primeira pergunta. Da maturidade. Sim, é da bola parada. Sim. Não, nós trabalhamos e temos sido fortes nesse sentido. Agora, custa mais porque era algo que nós tínhamos identificado e deixámos-nos cair um bocadinho principalmente no primeiro golo. Porque o Kane faz bloqueio ao Maxi, nós trabalhámos isso, preparámos isso,
e eles conseguiram ser fortes, ponto. E não se trata de desconcentração, trata-se de mérito da equipa adversária, porque tem muita qualidade também nesse momento, e isso faz-nos crescer. É como eu digo, mesmo a nós treinadores, que arranjar formas, novas fórmulas, é isso que nos faz crescer enquanto treinadores, perceber o que fizemos menos bem, que acho que foi só isso, neste jogo, muito honestamente, para sermos cada vez mais fortes e continuar neste crescendo de maturidade que temos demonstrado, não só nestes jogos, mas também a nível de campeonato, mas nestes jogos temos demonstrado, nota-se claramente o nosso crescimento de jogo para jogo, mesmo saindo daqui com uma derrota. Vamos para as últimas questões. Record. Boa noite, Ricardo Canal do Record. O Rui já falou um bocadinho aqui do João Simões, mas queria lhe perguntar em concreto, porque o João Simões tem sido lançado e tem dado uma grande resposta nestes jogos, particularmente de grande exigência. O jogo de hoje, o jogo com Marselha, com a Juventus, com o Nápoles. Onde é que sentiu que ele deu o clique? Porque também o Rui ontem admitiu que ele não começou a época tão bem. Se é o jogador que mais o surpreendeu até ver esta época. E uma segunda pergunta sobre estes jogadores que vão para a CAN, o Geni e o Diomande, que foi hoje confirmado. Se é mais uma dor de cabeça para si e se tem ideia quando é que eles poderão ir, porque a CAN começa dia 21, mas há estágios antes, portanto se este jogo com a AVS é o último jogo que contará com eles. Sim, naquilo que é obrigatoriedade, eles têm que se apresentar, temos que os libertar a partir do dia 15, penso eu, por isso está nas regras, por isso não há coisas que nós não conseguimos sequer controlar, não lhes corra tão bem assim a CAN em termos coletivos de seleção, para termos o mais cedo possível. São jogadores importantes, claro que não vou lamentar das ausências, já lhe disse, e nunca o faço, quero ter todos, mas vamos ser fortes, de alguma forma. E hoje foi mais uma demonstração clara de que todos são importantes e todos estão preparados para jogar. Dentro de uma ideia, eles trabalham todos os dias, todos percebem o que temos de fazer, todos percebem a ideia, é sinal que também aquilo que é o nosso discurso, a nossa palavra, a nossa fala, enquanto equipa técnica passa, e eles acreditam, porque depois demonstram que estão todos preparados. Depois a individualidade, dentro da ideia, por vezes há coisas diferentes, podemos estrategicamente acrescentar um ou outro pormenor para ir buscar em alguns momentos coisas específicas do individual, para tirarmos partido do individual de cada um, mas sem mudar a ideia de jogo, e a ideia de jogo é clara por isso, e eles demonstram isso bem. Isso não, vamos ser competentes, vamos ser competitivos, vamos continuar com uma ambição e coragem enorme, porque este grupo merece muito. Eles têm dado uma demonstração de que são um grande grupo, não se cansam de ganhar, querem ganhar mais, não se lembram que já ganharam ano passado, que já ganharam há 2 anos, não querem, eles querem ganhar agora, querem continuar a ganhar, querem continuar a demonstrar que são bons, que são os melhores, que se batem com os melhores, porque são bons também, tal como eles, e isso a mim deixa-me feliz. A equipa demonstrar que joga quem jogar, demonstramos que temos qualidade e merecemos muito andar nestes jogos. Em relação ao Simões, não, a mim não me surpreendeu, que ele o ano passado fez uma grande época, claramente. Infelizmente lesionou-se, perdemos-lo ali na fase final e seria um jogador importante. Este ano não sei se foi por ter estado tanto tempo parado na pré-época, teve alguma dificuldade, também meia culpa nossa, também andámos a tentar testá-lo noutra fórmula, a pedir coisas diferentes para tentar perceber, mas notou-se que estava um bocadinho mais ansioso para querer jogar, e se calhar não apareceu tão bem na pré-época, mas claramente reconhecíamos valor, porque senão não jogava tão simples, e principalmente em jogos de exigência como esta, e ele começou em Nápoles e fez um belíssimo e um grande jogo em Nápoles. Por isso, se não acreditássemos nele, ou não reconhecêssemos esta qualidade e maturidade, não o punhamos em jogos de grau de exigência elevadíssima. Por isso ele tem dado uma resposta enorme. De resto, quando não joga, é tentar aqui perceber às vezes a parte estratégica, perceber o grupo, perceber a equipa, porque todos eles são importantes. E o Morita tem feito grandes jogos, ele tem feito grandes jogos. A minha treinador deixa-me feliz, dor de cabeça, mas deixa-me feliz porque estão todos ligados. Zé. Boa noite, Diogo Matos para o 0-0. Já referiu que neste ambiente por vezes não é muito fácil comunicar com os jogadores. No entanto, senti que ali nos primeiros 20, 25 minutos o Mister estava a gesticular bastante, a comunicar depois com o banco.
Pergunto-lhe, a entrada em jogo da equipa não agradou de certa forma? Não, estava irritado, para ser o mais honesto possível. Estava irritado porque estamos num bloco médio-baixo e eles estavam-nos a criar alguma dificuldade aqui à esquerda. E o que é que estava a acontecer? Eles estavam a meter o Carlos e o lateral direito às vezes por dentro, e o Mateus não estava a largar com a linha. E estava a obrigar o Simões a ir buscar 2 e 3 jogadores. E eu estava irritado porque o Mateus tinha que alargar mais. E quando começou a fazê-lo, eles começaram a ter mais dificuldades de entrar ali, ganhámos mais bolas ali, meio mais para o fim da primeira parte, conseguimos ganhar mais bolas ali em jogo central, porque estávamos coesos, organizados, e o Mateus às vezes, com a coisa de proteger um bocado mais a zona de cruzamento, de defender a área, estava a demorar um bocadinho às vezes a aumentar 2 metros, que fazia toda a diferença quando a bola basculava, porque senão obrigava, também muitas vezes o Alisson a baixar demasiado e não queríamos isso, porque depois para a transição saía, estava longe do ataque ao espaço, e poderia parecer que andávamos a 6 e não era isso que queríamos, era a linha manter, ok, mas alargar e aumentar quem tivesse o central que estava do lado da bola, tinha que aumentar um bocado à frente e ganhar metros para ir buscar os homens entre linhas, que era o Carlos nesse momento, em alguns momentos, porque era o primeiro momento era o Simões, a bola andava para trás, tínhamos que aumentar, o Simões continuava com a bola e o Mateus tinha que aumentar. E estávamos bem organizados e eles não tinham linha de espaço nenhuma, e era isso que eu estava ali irritado, porque estava a acontecer 3, 4 vezes e depois queria passar, não consigo, porque não se ouve nada, é lógico, mas depois ele foi percebendo e no fim da primeira parte foi melhorando, e ao intervalo depois até lhe disse, ele percebeu, às vezes é difícil, mas fez um belíssimo jogo, o Mateus também, um belíssimo jogo, um grande jogo também do Mateus. Geni fez bem, uma primeira parte bestial. Por isso, acho que a equipa teve toda bem. Última questão, ali à esquerda da bola. Boa noite. O Sporting fez hoje um jogo intenso, passou muito tempo atrás da bola, como seria de esperar, e isso causa algum desgaste, não é? Já falou aqui das bolas paradas, mas num plantel com tantas ausências, esse desgaste também é uma preocupação sua? Sim, é algo que nós trabalhamos imenso, não queremos perder jogadores, mas fazemos um trabalho excepcional internamente, a performance nesse sentido, o departamento médico, temos feito um grande trabalho naquilo que é gestão de cargas, naquilo que é perceber e gerir algum cansaço extra. Hoje, por exemplo, o Inácio ficou de fora, foi traumático. Foi pancada do jogo da Luz, mas apanhava ali de alguma forma algum músculo e o risco era enorme pô-lo em jogo. Nós já vamos perder o Osman para a CAN, não podemos mesmo correr o risco, não estava a 100% e o risco de o perder era enorme e decidimos não arriscar com ele, e bem, porque a equipa ganhámo-lo, entre aspas, e a equipa fez um belíssimo jogo e deu resposta. Por isso é uma parte preocupante porque temos menos opções. Há jogadores que vão ter mais minutos seguidos e temos aqui entre todos arranjar as fórmulas de os manter mais frescos possíveis e longe de lesões, que é isso que queremos evitar muito. Este mês vai ser um bocado bravo, muitos jogos, mas é o que é, eles querem jogar. Se eu for perguntar a eles, eles estão sempre bem. Não, estou bem, misto, estou top. Mas depois está lá o cansaço, não se vê, né? E não se sente. Em alguns momentos, e temos de ter esse cuidado e nesse aspecto o departamento de performance faz um trabalho extraordinário. Ok, muito obrigado.
Ja, guten Abend. Was fehlt noch nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen Sporting Lissabon? Natürlich die abschließende Pressekonferenz mit der Einschätzung von Vincent Kompany, unserem Cheftrainer, und euren Fragen. Bitte schön, Start frei. Reihe 1, das ist Julian Wolf für die Welt mit der ersten Frage. Vincent, guten Abend. Glückwunsch zum Sieg. Danke. Ihr Trainerkollege von Lissabon hat eben schon in seiner Spielanalyse mehrfach Lenny Kahl auch erwähnt und erklärt, wie schwierig das war für seine Mannschaft heute auch gegen ihn zu verteidigen. Und es kommt selten vor, dass sich ein Stadion erhebt für einen 17-Jährigen und Standing Ovations gibt bei der Auswechslung. Er war nicht der einzig Gute heute, ist klar, aber können Sie mal sagen, Man of the Match ist er noch geworden, wie Sie seine Leistung heute bewerten und seine Entwicklung? Ja, ich kann natürlich nur anschließen, was meine Kollege gesagt hat. Also ganz objektiv weiß ich, dass Lenny schon bessere Spiele gemacht hat. Aber was er natürlich hat, und das ist natürlich das größte Kompliment, ist, er bleibt immer unheimlich gefährlich. Also wenn man auf diese Alter schon 4-5 Mal gefährlich sein kann und ohne dass man sein bestes Spiel spielt. Aber natürlich als offensiver Spieler wirst du bewertet auf deine Chance, auf deine Möglichkeit, auf deine Tore. Und das bringt er immer wieder. Das ist schon beeindruckend. Und was ich aber noch dazu sagen muss, und das ist vielleicht ein zweites Kompliment, der verteidigt auch immer sehr, sehr gut mit. Und deswegen ist es eigentlich nie so ein großes Problem, wenn er mal Ballverlust hat oder wenn er vielleicht mal einen Fehler macht, weil er einfach auch verteidigend zuverlässig ist. Und ja, schöne Entwicklung, aber wird noch mehr kommen, muss noch mehr kommen. Danke. Dankeschön. Daneben ist der junge Kollege der Bild-Zeitung, Berner, bitte. Herr Kompany, von den letzten 7 Spielen geriet Ihre Mannschaft 5-mal in Rückstand, musste dann immer wieder diesen Rückstand drehen. Wenn ich mich jetzt davor nicht jetzt verzählt habe, war das dann nur einmal in der Saison noch in Köln im Pokal und ansonsten ist man sonst immer in Führung gegangen. Mhm. Gibt es für das Gründe, weil man braucht ja dann auch noch mehr Aufwand, um wieder den Rückstand zu drehen und in Siegen umzumünzen. Da braucht es ja dann noch mehr Energie. Gibt es da Gründe und wie kann man das abstellen? Heute war ein anderer Rückstand als die andere. Weil eigentlich war die erste Halbzeit sehr stabil und haben wir auch in diesem Moment diese größeren Möglichkeiten bekommen. Aber wir machen das Tor nicht. Ist ein bisschen anders als in die ersten 20 Minuten in Rückstand zu kommen. Dann passiert das in die zweite Halbzeit, aber ich fand die Reaktion, unsere ersten 10 Minuten in die zweite Halbzeit war einfach nicht gut. Und aus diesem Moment bekommen wir auch das Gegentor. Aber danach, wie wir reagiert haben, vielleicht nicht mehr aus unserem Ballbesitz erstmal die Chance kreieren, aber aus unserem Pressing, Gegenpressing und Standardsituationen, das bleibt eigentlich, das darf man nicht vergessen, dass die Jungs es immer wieder gut machen. Aber natürlich die Perfektion ist immer die Suche und ja, wir wollen das so hinbekommen. Aber ja, die Jungs haben wieder 3 Tore geschossen, das ist auch nicht schlecht. Oben auf der linken Seite wie immer Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Herr Kompany, was hat denn das Spiel so arg verändert, dass dann plötzlich sah es so aus, jetzt fällt das Tore-Schießen leicht oder leichter? Und die andere Frage, Alphonso Davies jetzt vielleicht der glücklichste Mensch bei Ihnen in der Kabine? Auf jeden Fall. Aber vom Gefühl her, und ich muss das Spiel noch mal schauen und ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben, aber vom Gefühl her haben die eigentlich viel Mut bekommen aus diesen 10, 15 Minuten in die zweite Halbzeit. Sind die auch spielerisch ein paar Mal durchgekommen und dann sind wir aggressiver geworden und haben eigentlich vielfach den Ball erobert und dann auch gefährlich geworden. Und das hat sich geändert. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben die vielleicht viel weniger Spielphase gehabt. In der zweiten Halbzeit, muss man ehrlich sein, mehr. Aber irgendwie sind wir auch wegen das Spielerische von denen gefährlicher geworden haben aus dem Pressing jetzt. Und ja, es passiert manchmal, aber insgesamt, was man immer sucht, ist die Reaktion. Und das ist eine Mannschaft, die Jungs, die geben nie auf. Und das haben wir
auf jeden Fall auch richtig gemacht heute. Und ja, Fonsi, klar. Fonsi. Der Fonsi, ich sage das oft auch zu meinen Jungs, also was der Fonsi dieses Jahr spüren wird und was Ito spüren wird und auch Jamal, wenn er zurückkommt, ist, wie schwierig es einfach ist, auch einfach Top-Fußballspieler zu sein und dann wie gut das fühlt, wenn man mal eine Minute bekommt, wenn man mal Tore schießt, siegt und hoffentlich auch Preise gewinnt. Und ich möchte gerne, dass die Mannschaft das auch mitnimmt. Ich weiß nicht, ob ich das auf Deutsch ganz deutlich erklären kann, aber was ich meine ist zum Beispiel, letztes Jahr war die Geschichte von Harry und Eric Dyer, die zum ersten Mal was gewonnen haben, so ein Feuer in unserer Mannschaft. Und ich finde, dass unsere Feuer dieses Jahr ist, diese Geschichte von Ito, Fonsi und Jamal und wie hart die Jungs gekämpft haben, zurückzukommen. Was die jetzt spüren, das muss jeder in der Mannschaft spüren. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann eine letzte Frage auf der rechten Seite, Vincent Schirpke für Merkur und TZ. Hallo Herr Company, eine Frage noch zur Stimmung heute. Wie hat Ihnen die Stimmung im Stadion gefallen? Wie haben Sie die Pyroshow wahrgenommen? Überwiegt da die Freude über die Atmosphäre oder vielleicht auch die mögliche Strafe im Hinterkopf? Ja, lass uns die beiden Sachen teilen. Erstmal über die Atmosphäre insgesamt. Wir sind zu Hause so stark, weil natürlich wir bekommen dieses unglaubliche Support immer. Über Pyro und so, das müssen Sie die andere Abteilungen von FC Bayern fragen. Ich weiß, dass das, ich muss ehrlich sagen, also ich weiß nur, dass wir diese Unterstützung jede Woche brauchen, auswärts und zu Hause, und dass wir das immer voll bekommen. Das ist das Wichtigste für mich. Alles andere, bitte Frage für eine andere Abteilung. So sieht's aus. Vielen Dank. Zweimal noch Bundesliga, dann ist das Jahr zu Ende. Champions League schließt heute schon. Alles Gute, bis bald wieder. Servus. Ciao. Servus.